Gente, então vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Que eu vou utilizar para que a gente entenda melhor todo esse passo a passo que eu já expliquei para vocês, tá? O que acontece? Então, vocês já sabem como calcular as dimensões da base da sapata, que é o projeto geométrico, né? A partir da carga do pilar, a partir do perfil de solo que vocês têm. Isso aí vocês já sabem. E outra coisa que vocês vão fazer no projeto de vocês é calcular aí o recalque de cada sapata e verificar se esses recalques estão dentro dos valores admissíveis, valores que podem acontecer, tá? Se não, você vai ter que aí tomar alguma atitude, que seria aumentar a área da base da sua sapata para que a tensão transmitida ao maciço geotécnico seja menor, tá? Você vai ter que tomar alguma atitude para que esse recalque aí não seja tão alto, já que o recalque está dando mais do que ele era para dar, tá? Então, gente, passo 1, né? Lembrando, essa daqui é a formulação que a gente utiliza para calcular os recalques imediatos e com o tempo em areias. Esse processo todo que a gente está vendo aqui é para quando o seu subsolo aí é areia. Se for argila pré-adensada, você já sabe fazer, foi o que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, qual é o exemplo agora? É estimar o recalque da sapata indicada na figura, que ela é quadrada, com B igual a L igual a 3 metros, apoiada na conta menos 2 metros, tá aqui, ó. E aplicando a tensão de 0,2 MPa no solo, certo? Então, analisando aqui essa figurinha, a nossa sapata está assentada aqui a menos 2 metros de profundidade, eu tenho uma areia medianamente compacta e tenho aqui embaixo uma areia compacta, tá? Então, qual é o passo 1? Vocês estão vendo que eu mostrei o passo a passo para vocês para dimensionamento geométrico e eu estou mostrando o passo a passo aqui para vocês calcularem os recalques. Então, não tem como não seguir ou não saber, tá? Então, preste bem atenção e vai tirando as dúvidas, vai me interrompendo, pode falar, nenhuma dúvida é besta, pode ir falando, certo? Então, vamos lá. No número 1 aqui, eu vou calcular os valores que são constantes ali para o meu problema, que é justamente C1, C2, essa tensão líquida aqui, e a minha sobrecarga que eu preciso para calcular a tensão líquida. Oi. Alguém ia falar? Ok. Então, gente, primeiro eu vou calcular aqui, ó, esse Q, que é a sobrecarga. Essa sobrecarga, ela se refere ao quê? Ao peso de solo aqui, ó, que está desde a cota zero até a cota de assentamento da nossa sapata. Então, como é que eu calculo essa sobrecarga aqui? Qual vai ser a tensão causada por esse solo aqui, certo? Então, lembra lá de Max Solos? Como é que a gente fazia para saber qual seria a tensão aqui nesse ponto causada por essa largurinha aqui de solo que está acima dela? O que a gente fazia? Tensão mesmo total, tá? Eu não estou nem falando de tensão efetiva aqui, porque não tem nível da água, então a pressão vai ser zero, então a tensão efetiva vai ser igual à tensão total. Como é que a gente calculava a tensão total lá em Maxwell's? Eita! Ninguém lembra? Quero que alguém fale. Ninguém lembra. Muito bem. Olha só. Então, você vai fazer o peso específico desse solo aqui, de 0 até menos 2, vezes essa altura de solo aqui. E aí, você vai ter a sua tensão. Por quê? Não. A tensão que eu quero aqui
ela vai ser dada pelo peso específico desse solo, que vai ser, por exemplo, aí em quilonewton por metro cúbico, vezes essa altura de solo aqui, que vai ser 2 metros. Então, eu vou obter a tensão que está sendo causada por essa altura de solo. Vai dar aí um valor X quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, primeiro, eu tenho que saber, para isso, qual é o peso específico desse meu solo aqui, que é essa areia medianamente compacta, certo? E aí, gente, esse peso específico é 17, porque vocês lembram, eu acho que eu não coloquei aqui. Ah, coloquei. Esse peso específico, ele vai ser 17, porque lembra dessas tabelinhas que eu mostrei para vocês nas aulas do SPT, que são as correlações, diversas correlações que a gente consegue com o valor do SPT. Então, dependendo do valor do NSPT ali para a camada, a gente consegue saber qual é a compacidade da areia, se a gente já não souber. E se a gente já sabe a compacidade aqui da areia, a gente consegue encontrar o peso específico, se for seco, se for úmido, se for saturado, né? Então, no caso daqui, ó, como essa areia está seca, seria 17. Então, essa sobrecarga aqui, ó, vai ser 2 vezes 17. 2, alturas de solo, daqui para cá, certo? Do nível 0 até a cota de assentamento da sapata, vezes 17, que é o peso específico aí do nosso solo, certo? Certinho até aqui? Então, só para vocês saberem isso daí. Tá, já calculei esse aqui. Agora falta eu calcular os meus outros valores que vão ser constantes aí. Então, eu vou calcular os meus outros valores aí. Vou calcular essa minha tensão líquida. Essa minha tensão líquida é o quê? Nada mais, nada menos do que a tensão aplicada pela sapata, menos esse Q aqui, que eu já calculei. Então, ó, a questão já fala que a tensão aplicada pela sapata no solo é 0,2 MPa. No caso do projeto de vocês, você sabe qual é a tensão que a sapata está aplicando no solo. Até porque foi com base nisso daí que você já dimensionou a parte da área da base dela, né? Então, nada mais, nada menos do que a carga que está chegando na sapata, dividida pela área da base dessa sapata. Isso aí no seu projeto. Aqui na questão, já foi dado 0,2 MPa. E aí eu coloquei aqui todo mundo em quilopascal, tá? Para a gente poder fazer essa subtração. Obviamente tem que ser todo mundo na mesma unidade. Então ficaria 200 quilopascal, que é a mesma coisa de 0,2 MPa, tá? Megapascal. Então, 200 megapascal menos 34. Então, essa tensão líquida aí é 166, certo? Beleza, agora falta eu calcular o quê? Que é constante. Calculei esse quê? Calculei a tensão líquida, falta eu calcular o quê nesse passo 1? Só você olhar isso lá. Exatamente, C1 e C2. Então, C1, já dei a formulação para vocês. Eu digo a vocês, não tem nada de medo, é só substituir os valores nas formulações. Então, C1 vai ser 1 menos 0,5 vezes Q dividido por essa tensão líquida. Então, vai ser 1 menos 0,5 vezes o que é o Q aqui, ó, 34, e a tensão líquida 166, que vai dar 0,9. Belezinha. Agora o C2, professor. C2 a gente tem que considerar qual é o horizonte de tempo que eu quero saber, né? Então, até tantos meses, né? Eu vou ter o meu recalque imediato e vou ter mais alguma evolução pequena aí, para o caso de areias. Então, eu disse para vocês no início da aula que os recalques nas areias, eles não costumam demorar muito para estabilizar, como é o caso das argilas, tá? Então, você não precisa colocar aí 2, 3, 4 anos, geralmente, né? Você pode considerar aí alguns meses. Então, considerando 6 meses, certo? Então, ó, lembrando que esse P não é em meses, é em anos. Então, você tem que pegar 6 meses era o quê? 0,5 anos, tá? E terminar colocando 0,6 para 6 meses, né?
Mas não é. É em anos, tá? Então, você tem que colocar em anos. Se for 7 meses, não é 0,7. Se for 7 meses, é o valor que 7 meses é em um ano. Então, você vai pegar assim, 7 dividido por 12. Vai ser 0,58, certo? Então, já encontrei todo mundo aqui que é constante, certo? Então, agora eu vou para o passo 2. Qual é o passo 2? A partir da minha base da sapata, eu vou desenhar o triângulo. Gente, um adendo que eu queria fazer aqui também para vocês. Isso daqui é um exemplo. E, assim, uma das mais altas capacidades de qualquer bom engenheiro é saber adaptar o que ele sabe às situações onde ele está vivendo. Então, lembre-se que essa consideração que eu fiz aqui de 6 meses, quem fez fui eu. Você não precisa necessariamente considerar isso daí no seu projeto da disciplina. Essa areia aqui é uma areia medianamente compacta. Não necessariamente é a areia do seu projeto da disciplina. Então, gente, passo 2. A partir da base da sapata, eu vou desenhar aqui um triângulo. Que triângulo é esse, professor? Aquele gráficozinho de Schmertmann, que é justamente isso daqui, que ele tem esses dois modelos. Se for uma sapata retangular, eu ia precisar extrapolar. No caso aqui, é uma sapata quadrada, né? B igual a L igual a 3. Então, ficou facinho. Vai ser exatamente esse triângulozinho aqui. Esse triângulo, se você perceber, isso daqui depende das dimensões da sua sapata. Isso daqui é como se fosse uma coisa genérica que você vai e adapta para o seu caso. Então, aqui não depende de nada. Aqui é 0,1. Eu já sei que esse valorzinho aqui vai ser 0,1. Então, beleza, aqui é 0,1. E aqui, ó, esse valorzinho aqui, ó, até onde vai chegar esse meu triângulozinho? Vai chegar até 2 vezes B. Então, esse meu triângulo aqui vai chegar até quantos metros de profundidade? Quanto é 2 vezes B? 6. E a gente sabe que esse gráfico aqui, ó, do fator de influência, aqui a profundidade é a partir da base da sapata. Então, eu vou e pego 6 metros a partir dessa minha base para cá, certo? E aí, cheguei aqui em menos 8 metros. Por quê? Porque a base da minha sapata, ela está assentada em menos 2 metros de profundidade, tá? Beleza, já sei qual é esse valor aqui, que vai ser 0,1, que é a minha sapata quadrada. Já sei qual vai ser aqui, ó, que vai ser em menos 8 metros. E esse carinha aqui, ó, esse aqui, ó, como é que eu vou saber? Me fala. Esse aqui, ó. O fator de influência máximo. Como é que eu faço para saber ele aqui? Tá aí no slide. Como é que eu faço para saber? Esse fator de influência máximo. Tem alguma expressão para isso? 0,5 mais 0,1 raiz. Isso. Então, eu vou utilizar, ó, essa expressão aqui, tá? Lembrando isso daí, né, que a gente tá utilizando esse modelinho pronto já para sapata quadrada, que o autor já nos dá, né? Se não fosse sapata quadrada, a gente ia ter que fazer aquela interpolação, né? Isso eu já falei para vocês. O que mais? Aqui os 6 metros, né? Ó, daqui para lá 6 metros. E aí, gente, já já a gente chega nesse valor. Como é que eu saberia em qual profundidade está esse meu fator de influência máximo? Eu disse para vocês como é que a gente sabia isso. Eu tenho 6 metros, e aí como é que eu sei que aqui é 1,5? Como é que eu cheguei nisso? Alô, alô. Quem tá falando aqui, Chico? Vai! Acabei de dizer, lembra não? Olha só, você sabe até qual foi a profundidade até a qual está chegando aí o bulbo de tensões. Essa profundidade
com o fator de influência máximo, vai ser 1/4 dessa profundidade aqui. Então, 1/4 de 6 metros, 1,5 metros, tá? Então, sempre aí, a camadinha aqui, que vai ter o maior fator de influência, ou seja, a camada que vai influenciar mais aí, que vai sofrer mais os recalques, vai ser essa camada a 1/4 da profundidade do bulbo de tensões, tá? E aí, ó, isso daqui foi o que a nossa colega havia respondido, que para que eu calcule qual é esse valor aqui da pontinha, é justamente essa expressão aqui, em que eu tenho aqui 0,5 mais 0,1, raiz de essa tensãozinha asterisco, é a tensão líquida, que vocês já sabem que é dada por isso daqui. E essa tensão vertical, eu deixei para detalhar agora, para vocês já verem na prática. Essa tensão vertical aqui, ó, é a tensão vertical efetiva na profundidade do seu IZ máximo, do seu fator de influência máximo. Então, vai ser a tensão vertical efetiva nessa profundidade de 1,5 metros. Então, tudo aqui, ó, é só você entender o que cada coisinha é, e você vai jogando em cada expressão e vai encontrando. É um efeito em cadeia, a partir do momento que você vai seguindo esse passo a passo, tá? Então, vamos continuar aí. Olha só, essa tensão vertical na profundidade do nosso fator de influência máximo é 1,5 metro abaixo da cota de assentamento da sapata. A sapata já está assentada a 2 metros de profundidade, mais 1,5 metro, 3,5 metros. Então, eu tenho que saber qual é a tensão vertical efetiva, ó, aqui em 3,5 metros de profundidade. Como é que eu faço isso? Mesma coisa lá que a gente fez aqui para essa, quando a gente quis achar o quê, certo? Só que agora eu vou achar aqui até 3,5 metros. Então, 17, que é o peso específico desse solo aqui, vezes 3,5, que é a profundidade aqui dessa minha camada, desse meu local aqui no solo, né? No qual eu vou ter o fator de influência máximo. Então, 17 vezes 3,5 dá 59,5. Lembrando que isso daqui é a tensão vertical efetiva. Eu estou fazendo só 17 vezes 3,5, porque não tem nível d'água aqui, certo? Se tivesse nível d'água aqui, eu teria que fazer 17 vezes 3,5, menos aí a poropressão a 3,5 metros, tá? Que vai depender aí da profundidade do nível d'água. Se o nível d'água tivesse, por exemplo, aqui, né? Nessa profundidade de 2 metros. Então, tinha que ser 17 vezes 3,5, menos 1,5 metro, que é a altura da camada de água até aqui, menos 1,5 metro vezes 10, que é o peso específico da água. Lembra? A gente viu lá em Maxsolos. Então, seria 17 vezes 3,5, menos 1,5 vezes 3, ou menos 1,5 vezes 10, tá? Isso caso o nível da água estivesse aqui. Só para vocês saberem. No caso, não tem, então permanece isso aí. E essa minha tensão aqui, líquida, vai ser o que a gente já calculou lá no primeiro passo, mas eu coloquei aqui de novo para você, que é 200, que é a tensão aqui, ó, em quilopascal, tensão aplicada pela sapata, menos a sobrecarga de solo, do zero até a cota de assentamento, que é 17 vezes 2. E aí dá 166. Jogo 166 aqui e jogo a minha tensão vertical aqui, certo? E aí encontrei qual é esse meu fator de influência máximo, que ele vai estar justamente aqui, ó, nessa pontinha do triângulo, certo? Entendido esse passo 2 até aqui? Gente, eu vou parar aqui. Ah, não, né? Não, é de 6h20, eu sempre confundo. Vou parar não. Vamos continuar. E aí, deu para entender até agora, gente? Falem aí. Se vocês ficarem calados, eu vou continuando, tá? Isso daqui, eu coloquei essa expressão aqui, caso você ficasse assim, mas como é que era a expressão mesmo, hein? Então, era isso daqui, tá? Então, aqui, ó, tensão asterisco, ó,
essa daqui, ó, que é a tensão líquida, foi para cima, e a tensão vertical é essa daqui, tensão vertical nesse ponto aqui do fator de influência máximo, que é 1/4 da profundidade até a qual chega o seu bulbo de tensões. Então, esse sigma V é justamente essa tensão vertical nessa profundidade, a 1/4 da profundidade máxima do bulbo de tensões, tá? Belezinha, desenhamos aqui o triangulinho. E aí, gente, qual é o próximo passo? Quem lembra alguma coisa que a gente fazia depois desse triângulo? Bora, botando o cérebro para raciocinar. Vai, me responde. A gente viu todo o passo a passo. Agora eu só estou aplicando na prática. O que eu disse que a gente precisava fazer com as areias que a gente não fazia nas argilas? Vai ter que dividir nas subcamadas, né? Isso, muito bem. Tem que dividir isso daqui em subcamadas, certo? E aí, quais são os critérios, né, para eu dividir esta galerinha aí, que está dentro desse meu triângulo, em subcamadas? E aí eu disse para vocês, uma das subdivisões já vai ter que passar aqui pelo vértice do triângulo. Então, a primeira subdivisão vai estar quanto aqui, abaixo da base da minha sapata? 1,5. 1,5. Então, minha primeira subdivisão vai estar aí. A outra coisa que eu tenho que pensar é que a largura dessas minhas subcamadas tem que ser, no máximo, metade da base aí da minha sapata. Então, tem que ser, no máximo, quanto? Metade da base, do menor lado da base, né? Então, a minha largura aí dessas camadas tem que ser, no máximo, quanto? A largura máxima das minhas camadas. Tem que ser no máximo 1,5 também, né? No máximo 1,5, certo? Então, aí a gente vai e subdivide isso daí, certo? Olha só. Primeiro, coloquei essa subdivisão aqui, chegando no vértice. Aí eu vou e olho para cima aqui, ó. Daqui para cá tem quanto? Tem 1,5, professora. Então, pronto. Então, eu não vou nem colocar outra camada aqui. Não estou afim. Mas poderia, tá? Poderia. Mas por que eu não fiz isso, professora? Porque você está vendo, ó, que o NSPT é 12 aqui e é 12 aqui também. Então, não tem para quê. O NSPT é o mesmo, certo? Daqui para cima. Então, essa galera aqui vai ter um módulo de deformabilidade igualzinho. Então, deixa só essa camada. Já está dentro da largura, né? Que tem que ser no máximo 1,5. Já está dentro disso daí. E o NSPT, ó, da galera todinha aqui, é o mesmo, certo? Beleza. Essa daqui não tem escolha, vai ter que sempre ter essa camada aqui, nesse vértice. E aí, a próxima camada, professora? Ah, a próxima camada, ó, eu coloquei justamente aqui, ó. Por quê? Eu botei justamente aqui. Hein? Porque muda o SPT. Exatamente, porque muda o SPT e eu quero que eu considere outra camada, porque essa outra camada aqui, ela já vai ter uma resistência à deformação que vai ser maior do que essa minguelinha aqui de solo, esses meio metrozinho aqui de solo. Então, deixa esse meio metro sozinho. E aí, agora, ó, eu faço uma camada só, em que todo mundo aqui tem um NSPT de 15, certo? E aí, o que é que eu fui fazendo? Eu fui seguindo o perfil do SPT. Eu fui fazendo de metro em metro. De metro em metro vai mudando aí o meu NSPT, certo? Gente, aí é só que, olha, aqui o NSPT é 16 e aqui o NSPT é 16. Por que que eu coloquei duas camadas, então? Se o NSPT é o mesmo? Solos diferentes?
Ó, você vê no perfil, se fossem solos diferentes, seria adequado fazer isso daí. Só que você vê no perfil aqui, SPT, que aqui era uma areia medianamente compacta, lembra? Então, todo mundo aqui é essa areia medianamente compacta. Por que eu fiz isso? Porque dá 2 metros daqui para cá, certo? Ó, daqui para cá dá 2 metros. E, ó, não posso ter subcamadas com a largura maior do que 1,5, certo? Então, mesmo eu tendo o mesmo SPT, não deu, certo? Não deu porque ficaria muito larga. E aí o meu método não deixa eu fazer isso. Aqui em cima eu consegui, porque ficou com 1,5. Aqui embaixo não conseguiria. Então, aí eu aproveito e deixo a cada metro, tá? Então, em linhas gerais, você vai tentando facilitar a sua vida, colocando essas camadas aí a cada metro, tá? Caso isso esteja dentro da sua largura máxima. E aí você vai fazer alguma adequação aqui, porque você vai ter que ter essa camada no vértice, e aí dessa camada no vértice para a próxima, provavelmente se você pegar todo mundo aqui, ó, pronto, de 3,5 até 5, fica dentro de 1,5 metro a largura, só que aí aqui o NSPT é 12, aqui o NSPT é 15, não é tão preciso você fazer uma média entre esses dois, já que você já poderia dividir entre duas camadas, então é mais preciso aí que você faça essa adequaçãozinha aqui, tá? Entendido esse passo 3 da subdivisão em camadas? Entendido? Ok. Então, já fizemos o cálculo daqueles parâmetros que são constantes, C1, C2, a tensão líquida, a sobrecarga, já fez. O 2, desenhei esse triângulozinho amarelo aí. E eu tenho que ver se, essa pata quadrada, essa pata corrida, o que que é? Aí eu vou e olho naquele gráfico, que é um gráfico genérico, e adapto para a minha situação. Então, eu fiz esse triângulozinho aí amarelo, passo 2. Passo 3 agora, eu subdividi, passo 3 agora, eu subdividi essas camadas, e eu subdividi como? Através dessas linhas aqui, ó, vermelhinhas, que eu coloquei, obedecendo esses critérios, de que a largura máxima é 1,5 metro, porque o meu B é 3, e de que uma das divisões vai ter que passar aqui pelo vértice do triângulo. O que mais que eu pensei? Eu também pensei em colocar as camadas divididas para que dentro de cada camada ficasse só um valor aqui de NSPT, que isso daí vai fazer com que o meu módulo de elasticidade seja constante dentro dessa camada, porque o meu módulo de elasticidade ele vai ser dado por alfa vezes K vezes NSPT. O alfa e o K são constantes, então se para essa mesma camada eu tenho o NSPT aí constante também, que a gente considera constante no ensaio SPT, então, belezinha, certo? E aí o passo 4 vai ser o quê? Eu vou encontrar quais são esses valores aqui, ó, intermediários para cada camadinha. Qual vai ser o fator de influência de cada camada e qual vai ser esse módulo de deformabilidade ou módulo de elasticidade de cada camada, certo? E aí eu disse para vocês que a gente tinha duas maneiras de fazer isso. Vocês podem fazer isso graficamente, que é justamente pegar aqui o meio de cada camada, certo? E rebater aqui para ver onde é que dá, né? Para ver qual é o valor aqui do fator de influência para metade de cada camada. Ou você pode utilizar as formulações, tá? Você quem sabe, ou você desenha isso em escala lá no AutoCAD e tal, ou sei lá, um papel milimetrado e faz isso daí graficamente, ou você vai utilizar as equações, se você não quiser fazer graficamente. E aí, gente, próximo passo aí seria a gente dividir em camadas, que a gente já... Minto, o passo 3 foi dividir em camada, né? Passo 2, que foi esse triângulozinho amarelo. Passo 3 foi dividir em camadas, a gente já fez. E agora, gente, a gente precisa saber esses dois dados aqui para cada camadinha dessa. Então,
qual vai ser o fator de influência dessa camada 1? Aí eu falei para vocês que tinha duas maneiras de você descobrir isso. Pode ser graficamente ou pode ser através de equações. Graficamente, você vai fazer isso aqui no AutoCAD ou qualquer outro programa que você consiga fazer isso aqui em escala ou papel milimetrado. E aí você vai vir no meio das camadas aqui da 1, da 2, da 3, da 4. Camada 3, você vem aqui no meio da camada 3, toca no gráfico e aqui, ó, vai ver que valor se refere a essa profundidade que está no meio da camada 3. Que valor de fator de influência se refere a essa profundidade. Isso é uma opção. Opção 2 é você utilizar as formulações. Como a opção gráfica já se diz, é só você fazer lá, ver na prática, assim, eu vou mostrar aqui para vocês a solução das equações. Então, como esse é um caso de sapata quadrada, eu mostrei para vocês que existem equações aqui para sapata quadrada e retangular, né? Então, eu estou usando da sapata quadrada. Professora, faça um exemplo de sapata retangular? Não vou fazer, porque é só você aprender a adaptar. Em vez de usar essas formulações, você vai usar a formulação de sapata quadrada. Só isso, entendeu? Então, vamos lá. Olha aí. Fator de influência é essa equação aqui, certo? Para profundidades menores que B dividido por 2. O que é o ZI de cada camada, hein? O que é esse ZI? É de onde até onde? Cadê o ZI, gente? Da camada até a base da sapata. Isso, olha só, não da camada só, do meio da camada até a base da sapata, beleza? Então, ó, qual é o ZI dessa camada 5? Eu venho aqui, ó, desse meio da camada 5 até aqui. Vai ser 6 metros e meio. Peraí, não, 6 metros e meio não, vai ser 4 metros e meio, né? Porque o 6 está contando com aqui, a cota 0, né? Então, isso aqui são as cotas. Se eu for pensar só nas distâncias, né? Daqui para cá, ó, vai dar aí, acredito que 4 metros e meio. É isso aí. 2, 4. Não. Aqui é 1,5 m, né? 2, 3, 4. 4 metros e meio, exatamente. Certo? Então, o Z5 é 4 metros e meio. O Z4, 5 metros e meio. O Z3, aí eu tenho que ver aqui, ó. Tá na cota menos 4,5. Então, vai ser 2,5 daqui para cá, certo? Então, ZI é a distância do meio da camada até a profundidade aqui de assentamento da sapata, certinho? Então, vamos lá. Eu quero encontrar uma expressão genérica. Isso aqui está muito feio, eu estou achando feio. Eu quero encontrar, substituir o máximo que eu puder, faltando só substituir esse ZI. Então, o que é que eu vou fazer? Pego a equação geral, eu sei qual é o meu Z máximo, que é 0,67 aqui, né? Então, eu vou e substituo aqui, ó, boto o IZ máximo aqui, e eu achei agora uma formulação geral do meu IZI, que está dependendo só do ZI, né? Então, a formulação geral para o fator de influência de cada camada, que está dependendo só do ZI de cada camada. A mesma coisa, isso daqui vale para camadas até, ó, 1,5 m, que é B sobre 2. Para as camadas cujo ZI está entre 1,5 m e 6 metros, que é 2 vezes 3, aí eu vou utilizar essa formulação aqui. Ai, tô achando feia, quero substituir logo esse Z máximo. Aí eu vou, coloco em vez de Z máximo 0,67, faço esse cálculo aí, ó, e aí eu reduzo a minha equação. Vida real. Professora, eu preciso fazer isso aqui que você fez? Não, se você quiser, você usa essa equaçãozinha crua para todas as camadas, e toda hora você vai ficar substituindo esse IZ máximo, que ele não vai mudar, ele sempre vai ser 0,67. Então, isso foi uma escolha minha, para facilitar a minha vida. Professora, eu tenho que utilizar essas equações? Não, você pode me mostrar graficamente, aí você vai ter que desenhar, lá no seu trabalho vai ter que ter o desenho, mostrando qual é o IZI de cada camadinha aqui, certo? Então, pronto, eu tenho essas duas expressões. Para as camadas até 1,5 m, eu uso isso aqui, cujo ZI, né, é até 1,5 m, eu uso isso aqui. Para as camadas cujo ZI está entre 1,5 m e 6 metros, eu vou usar essa expressãozinha aqui, certo?
E aí, gente, com base nisso daí, já sei como é que eu vou encontrar esse ZI, a gente já comentou isso daqui. E esse módulo de deformabilidade vai depender de cada camadinha. Só que esse alfa e esse K, eles não mudam, porque continua sendo areia, certo? Independentemente da profundidade, para o K, e continua sendo areia aqui também, ó, independentemente da profundidade, que é o alfa. Então, ó, o meu alfa é 3, o meu K é 0,9 da areia, então eu facilitei de novo minha vida. O meu módulo de elasticidade vai ser 2,7 vezes o NSPT da camada. Preciso sempre fazer isso, professor? Não, eu que quis já facilitar, certo? E ter 3 expressões mais reduzidas, certo? O que é que eu vou fazer agora? Já que eu tenho essas expressões, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Já que eu já tenho essa e essa expressão aí. Eu vou calcular, ó, para cada camada, o fator de influência dela, usando isso ou isso, e o modo de elasticidade dela, ó, usando isso daqui, certo? Isso aí é o que eu mostrei para vocês. E então, o que é que eu vou fazer? Pode ser aqui no Excel, eu quis fazer no Excel. E aí, olha só, ó, você vai vendo que é para o meio de cada camada que eu estou achando esse fator de influência. Por que a gente faz isso? Porque se eu utilizasse, ó, essa camada 1, você está vendo que o fator de influência dela, ele vai desde 0,1 até 0,67? Então, o que é que eu ia adotar? 0,1 ou 0,67? Então, a forma que a gente faz para que a gente adote um fator de influência médio é justamente pegando aqui a profundidade no meio de cada camada, certo? No caso da camada 1, ó, é o ZI, que é o Z1, né, dá 0,75 metros. Por quê? Porque é metade de 1,5 metro, que é a largura de toda a camada. Então, meu ZI é 0,75 metros. E aí, o meu IZI, que é o fator de influência da camada 1, eu encontrei como 0,385. Como eu encontrei isso daí? 0,1 mais 0,38 vezes 0,75. Por quê? Porque a minha camada 1, o ZI da minha camada 1 é 0,75 e ele é menor do que 1,5. Então, eu vou usar essa equação. Para a camada 2, o meu ZI é 1,5 metro mais 0,25. Por que 0,25? A minha camada 2, ela tem meio metro de largura. Então, daqui para cá é 1,5 metro, daqui para o meio é 0,75. Então, o ZI aqui, ó, é 0,25, né? Daqui para cá é 0,25, desculpa. Então, daqui para cá é 1,5 metro e daqui para cá é 0,25, que é a metade de 0,5, que é essa largura da camada 2. Então, a largura da camada 2 é 0,5. Isso aqui é só a largura dela. E o ZI da camada 2, que é desde o início da sapata até o meio dela, é 1,75. E aí, o ZI deu 1,75. Qual é a formulação que eu uso? Essa ou essa? Para ZI igual a 1,75. Exatamente, a segunda. Então, da camada 2 em diante, eu vou usar essa expressão aqui. 0,89 menos 0,15 vezes ZI. Da camada 2, IZ2 é 0,89 menos 0,15 vezes 1,75. Que aí foi esse valor aqui, 0,6275, tá? Então, o que acontece? Da camada 2 em diante, você joga a fórmula aqui no Excel e só arrasta, certo? Esse NSPT, eu peguei do meu perfil de solo aqui, ó, tá vendo? Eu peguei do meu perfil de solo. Esse modo de elasticidade inicial, como foi? Modo de elasticidade inicial. Modo de elasticidade I, que é para cada camada. É S1, é S2, é S3. Como foi que eu calculei isso daqui, hein? Esse modo de elasticidade. Como foi? Eu usei que expressão aí, que vocês sempre usam? Desde o início vocês estão usando isso daí. É aquela que usa NSPT lá, vezes a
constante, se não me engano. É o alfa vezes o K vezes o NSPT? Isso, muito bem. O alfa vezes o K vezes o NSPT, ó. Eu usei essa formulação. Alfa e K eu quis calcular logo, e aí ficou 2,7 vezes o NSPT da camada. Então, isso daqui é 2, isso daqui é o 2,7 vezes o NSPT da camada. Então, 32,4 é 2,7 vezes 12. 43,2 é 2,7 vezes 16. No Excel, você vai fazer o quê? Isso aqui é igual a 2,7 vezes isso e arrasta, certo? E aqui, essa última coluna, professora, essa última coluna, você vai no Excel, vai botar aqui, ó, igual a isso aqui, vezes isso aqui, que é o delta Z, dividido por isso daqui. E aí você vai encontrar esse produto e divisão, né, ao mesmo tempo, para cada camada. Quando eu boto nessa primeira célula, eu só arrasto para baixo. E aqui embaixo, lá no Excel, eu coloco a soma de todo mundo que está aqui em cima. 0,0571. O que é esse 0,0571? É C1, é C2, é o quê? É essa soma aqui, é o delta Z, é o quê? O que é esse 0,0571? Onde é que eu boto ele na fórmula aí? Me fala. O que que a gente fez? A gente fez o somatório disso daqui para todas as camadas, ó. Isso daqui é isso daqui. Então, 0,0571 é o somatório, I de 1 até N, de ES, I, Z, I, e delta Z, I, certo? Deu para entender isso daqui? Deu, professor. Certo. E aí, pronto, pessoal, fiz a minha tabelinha, agora eu vou lembrar de tudo que eu calculei lá no início, que já estava anotadinho aí no caderninho de vocês, ou no Excel, ou no que seja. Então, C1 deu 0,9, C2 deu 1,15, a tensão líquida deu 166 kPa. Entretanto, como o meu módulo de deformabilidade está em megapascal, eu quis botar aqui o 0,166, que é essa tensão líquida em megapascal. Poderia também deixar todo mundo em quilopascal. Não tem problema, é só você deixar uma equivalência aí das unidades, né? Então, pronto, resolvido aqui. Essa minha soma todinha aqui, ó, deu 0,0571. 0,0571. Então, meu recalque deu 0,0098 metros. Por que deu em metros? Porque aqui MPa é o quê? 10 a sexta quilonewton por metro quadrado. Então, aqui dá em metro. Professora, eu queria deixar aqui já em centímetro. Pode deixar isso aqui em mega newton por centímetro quadrado, em vez de ser mega newton por metro quadrado. É só você fazer as adequações, tá? Então, isso daí deu 9,8 milímetros. 9,8 milímetros é o recalque que vai acontecer com essa sapata aqui. É só o recalque na hora que entrou a carga na sapata, esse 9,8 milímetros? É só o recalque imediato, esse 9,8 milímetros? Ou ele também pega o recalque depois de um certo tempo? Inclui isso ou não? Eu acho que inclui, professor. Inclui, eu falo. Exato, inclui aqui, ó, porque esses fatores C1 e C2 dependem do tempo. Lembra aqui quando a gente calculou o C1 e o C2. Aqui. Lembra aqui quando a gente calculou o C1 e o C2. O C1 e o C2 são os parâmetros que vão fazer com que essa equação tenha o efeito do tempo. Então, se eu não quiser, não quero efeito de tempo nenhum, só quero o recálculo mesmo na hora. Então, eu vou e tiro aqui C1 e C2. Tiro, não calculo. Só uso a minha equação a partir daqui, certo? Mas é interessante que você já
inclua isso daí, tá? Então, a gente lembra que a gente considerou o T igual a 0,5, que era 6 meses. Então, esse recalque aqui de 9,8 milímetros, ele é o quê? O recalque vai acontecer até, desde o início da minha obra, até quantos meses? 6 meses. Até 6 meses, certo? Então, esses 9,8 milímetros é o recalque imediato da minha sapata e o restinho desse recalque que vai acontecendo até 6 meses, tá bom? Então, deu 9,8 milímetros. Vocês vão fazer exatamente esse passo a passo no projeto de vocês. Não vou mais dar outro exemplo. Pode tirar dúvida que quiser. Olha só, depois disso daí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar se eu posso ter esse recalque nesse sapato aqui. Pode ou não pode? Não sei. Então, vamos relembrar aí o que a gente viu lá no início das aulas de recalque. Esse recalque está dentro dos valores admissíveis, tá ou não tá? Bom, segundo o TESAG e PEC, o recalque admissível, ele está em torno de 25 milímetros. Isso é o limite para o recalque total em sapatas em areia. Então, é esse mesmo aqui, beleza. 9,8 milímetros é maior ou menor que 25 milímetros? Menor. Então, tá ok ou não tá? Tá. Tá ok. O recalque está menor do que o máximo que ele pode ter. E aí também tem esses outros autores aqui, Skempton e McDonald, que eles vão me dizer os valores limites para recalques totais e diferenciais em estruturas usuais de aço e concreto em casos rotineiros, que é o meu caso aqui. Então, aqui, ó, Skempton e McDonald são os recalques totais limites, certo? Recalques totais limites. Se for só sapato isolado, ó, ele ainda deixa que chegue em 40 milímetros, tá? E se não for sapato isolado, chega até o 25 milímetros, tá? Então, ó, poderia ser até 40 milímetros, segundo esse Skempton e McDonald's, e podia ser até 25 milímetros, segundo o TESAG e PEC. Se você, sendo engenheiro lá no seu escritório, você tem essas duas possibilidades, do recalque limite ser 40 milímetros ou ser 25. Qual dos dois você vai querer adotar? Qual dos dois autores você quer adotar? Hein? Você pode escolher qualquer um dos dois. 25, né, professora? O de 25. Por quê? Seria mais seguro para você. Porque aí você não vai deixar que o recalque seja mais que isso, certo? Entretanto, esse Skempton e McDonald, eles disseram, não, menino, até uns 40 milímetros, se for sapato isolada, pode ser. Pode ser mesmo, entendeu? Então, você tem que ter, eu estou tentando ensinar vocês a ter esse senso crítico de engenheiro, de pensar, Tesag disse que era 25, esse outro cara disse que era 40. Ah, essa sapata já deu certo para as duas, mas digamos que você tem uma sapata lá que deu 30 milímetros, o recalque dela. Aí você, lá no seu memorial descritivo, você precisa explicar. Não, ó, eu sei que deu maior do que o de TESAG e PEC, mas como Skempton e McDonald disseram que pode ser até 40, eu vou relevar. Só para essa sapata, era só uma, tal. Vou relevar. E aí, o que é que você vai ter que fazer além disso? Medir essa questão dos recalques diferenciais entre as sapatas, né? Ver aquele valor beta da distorção, se também está dentro do limite, que é justamente você ver se uma sapata está recalcando muito mais do que a outra, certo? Qual é essa diferença entre esses recalques, dividido pela distância entre elas. Isso aí está dentro do que pode ser, mas uma verificação que vocês vão fazer, tá? Professora, oi. A respeito dessa comparação que a gente vai fazer com as sapatos, no caso são 10. Eu vou fazer de uma com as outras 9 e assim por diante. Deixa. Você tem que ver todos os recalques diferenciais que podem existir. Deixa eu só botar aqui. Então, ó, você tem aqui lá no seu projeto, você tem essa sapata. E você tem essa sapata. Elas podem até nem ser na mesma cota.
tá? Você não precisa adotar todas as sapatas na mesma cota. Entretanto, quando é um projeto mais simples, geralmente as sapatas ficam na mesma cota. Certo? E aí, o que acontece? Você calculou o recalque dessa garotinha aqui, e esse recalque deu 10 milímetros. Certo? E essa garotinha aqui, o recalque dela deu 20 milímetros. Por quê, professora? Por quê? Porque a carga é diferente, o tamanho da sapata é diferente, certo? No caso do projeto da disciplina de vocês, o solo é o mesmo, mas se você fizesse rigorosamente, como eu falei, né, que era adotar áreas de influência no contorno de cada furo SPT, né, então você poderia também ter um solo diferente aqui. E aí, o que é que você vai fazer, ó? Qual é essa diferença aqui, hein, gente? Entre esse e esse recalque. Olha essa diferencinha aqui, ó. 10 metros. 10 milímetros, né? Então, você vai calcular aqui o beta. 10 milímetros. Dividido por... Aí, digamos que a distância entre elas aqui é de 6 metros. É de 6 metros. Então, ó, isso aqui está em milímetros. Quanto é que eu vou botar aqui embaixo, hein? 6 metros, é? Hein? É assim que eu faço? Posso fazer assim? Não, tem que colocar em milímetros. Muito bem, tenho que colocar tudo aqui na mesma unidade. Vocês já aprenderam com Prof. Alba. Então, ó, 10 dividido por 6.000. Aí, olha só. Olha só. Olha o pulo do gato. Aqui ele deixou em fração. O nosso amigo aqui. Quando ele foi limitar esses recalques, ele deixou em fração. Cadê ele? Aqui ele deixou em fração, ó. A partir de 1 sobre 300, eu começo a ter trinca. E aí, chegando perto de 1 sobre 150, à medida que vai aumentando, né, de 1 sobre 300, vai aumentando até 1 sobre 150, eu já começo a ter danos estruturais. Então, eu não quero não calcular esse valor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir, ó. Eu vou dividir isso aqui por 10 e isso aqui também por 10. Para quê, professora? Para que fique tudo em fração, ó. 1, né, que ele bota? Isso. 1 dividido por 600. Certo? Então, esse aqui é a minha distorção. Isso aqui é o meu vector. Certo? Agora, você vai comparar. Dá certo ou não dá? O valor que eu tive foi 1 sobre 600. 1 sobre 600 é maior ou menor que 1 sobre 300? Menor. Menor. Então, eu estou com um valor de distorção menor do que isso daqui. Então, eu estou feliz. Deu certo. Se tivesse dado equivalente, por exemplo, a 1 sobre 200, tenho que abrir meu olho. Não vai chegar a causar dano estrutural agora, mas já vai começar a ter trinca. Eu não quero, não. Acho que eu não quero, não, isso daí. Então, eu vou aumentar aí a área da base da minha sapata. Mas, ai, professora, acho que não dá para aumentar a área da base da minha sapata, senão vai ficar muito perto da outra que está aqui do lado. Aí você vai ter que pensar, caramba, vai ter essa diferença aí e vai começar a ter trinca. Vale a pena eu arcar com isso? Vale a pena ter essas trincas ou não? Entendeu? Então, geralmente, para ficar mais a favor da sua segurança, adota sempre valores de beta menores do que isso, para não chegar nem a ter trinca, certo? E aí, se você for um profissional mais experiente, aí que você vai ver se isso daqui você pode ter um sobre 250, se vai dar certo ou não, tá? Mas é mais seguro que você não chegue a valores de recalque maiores do que isso daqui, tá? Então, terminando aqui, o que a gente fez?
Verifiquei isso daí. 9,8 milímetros é menor que 25 e é menor que 40, então, ó, o meu recalque está feliz, certo? Esse recalque é admissível. Então, vamos lá. Recalcou, é quase 1 centímetro isso daí, de recalque, tá? Então, a sua estrutura, ela vai recalcar. Toda estrutura recalca, não interessa, toda estrutura recalca. Entretanto, o seu valor aqui está dentro do que é admissível, tá? Ah, professora, e agora o meu valor não está dentro do admissível, o que é que eu vou fazer? O recalque ele vai ser tanto maior quanto maior a tensão que a sua sapato está aplicando ali no terreno, né? E aí, como é que você pode fazer se o seu recalque aí der mais do que ele deveria ser? O que é que você pode fazer? Para diminuir a tensão que a sua sapata aplica no terreno. Aumentar a base. Você pode aumentar a área da base, tá? Se você tiver problemas com isso, você pode ligar lá para o seu projetista de estrutura e dizer, ei, não tá dando não aqui. Dá para diminuir? Como é que tá a carga desse pilar aí? Dá para ajeitar alguma coisa nesse sentido? Não, dá não, Luana, não dá não, que a carga é essa mesmo aí e não tem como eu transferir essa carga para outro centro de carga, é isso aí mesmo nesse pilar. Você pode ter essa conversa com o seu projetista, porque ele pode botar um pilar a mais para diminuir a distribuição de carga e chegar menos carga nesse pilar aí, tá? Mas, geralmente, assim, se ele for um projetista de estruturas bom, ele já colocou a quantidade mínima de pilares possível. Quanto mais pilar você for colocando, você já vai encarecendo mais, já pode estar lá no meio do vão, o seu cliente não vai gostar que tem um pilar na cara dele. Vai ter influência nas vagas de garagem, quanto mais pilar você coloca, mais interferência tem nas vagas de garagem. Então, o que você pode fazer é aumentar a área aqui dessa sapata. Aí, aumentei, não deu certo. Aí, você vai ter que pensar, você pode ter que pensar em outro tipo de fundação aí para esse pilar. Talvez uma fundação que seja mais profunda, que consiga se apoiar em camadas mais resistentes e, por isso, recalque menos, tá? Então, é esse conhecimento, é esse senso crítico que vocês precisam ter no projeto da disciplina. Então, no projeto da disciplina, vocês vão calcular todos esses recálculos aí diferenciais e vão tomar as decisões que precisam ser tomadas caso eles estejam fora do limite. E aí, ó, lá no seu projeto da disciplina, tem uma sapata aqui, outra sapata aqui, outra aqui, outra aqui. Então, você tem que ver, ó, o recálculo diferencial aqui entre essas duas, entre essas duas, entre essas duas. Aí tem outra aqui, ó, entre essa e essa, certo? Você tem que fazer isso. Ai, professora, é muito chato, me dá muito trabalho. Ou você tem trabalho ou o prédio cai, no caso, entendeu? Então, você tem que verificar. Você tem que verificar. Por quê? Se só esse recalque, essa distorção aqui, ó, tá certo, só daqui para cá tá bom. Mas daqui para cá não está bom, nessa área aqui do seu prédio, vai ficar todo fissurado. O que adianta? Aqui não vai fissurar, mas aqui vai fissurar. Entendeu? Então, você tem que verificar entre todas as sapatas que você calculou. Não é porque eu sou chata. É porque é assim, entendeu? Nos nossos projetos. Tá entendendo? Então, gente, basicamente é isso. E agora eu vou para o Faça Você, certo? A gente tem são 7h30 agora. Vocês têm até 8h10 para pegar o quê? A sapata que vocês já dimensionaram. Vocês não já dimensionaram? Já dimensionaram uma sapata nas atividades anteriores que a gente fez, né? Lembra? Já dimensionaram uma sapata. E aí, você vai fazer o quê? Você vai calcular o recalque imediato dessa sapata. E o recalque imediato e com o tempo, que é na mesma equação, né?